droga. Infelizmente, está um dia muito lindo lá fora, né? E vocês não... Mas pode sair, tomar um solzinho. Quem mora em casa, né? Quem mora em condomínio, sair de camiseta, tomar um solzinho nos braços, no rosto, que também é bem importante, né? Então, assim, precisamos também do sol, certo? Aham. Tudo bem com vocês? Sim. Sim. Ótimo. Sim. Dormiram bem? Sim. Sim, acordaram bem também. Acordei 7h30 e já estudei minha lição da igreja. Uau! Parabéns. Eu acordo sempre 7h30. Eu sempre acordo 7h30. Ok. Meus amores, vamos começar então fazendo uma oração. Alguém tem algum pedido, um agradecimento para fazer? Eu, Pode falar. por eu estar morando em uma casa agora. Ok. Mais alguém? Não? Muito bem, então vamos orar, tá? Vamos ficar em reverência. 1, 2, 3. Oração. Oração. Querido bom Pai que estás nos céus, neste momento, Senhor, estamos aqui alegres e felizes porque o Senhor nos dá mais um dia de vida e saúde. Pedimos, meu Pai, que nos abençoe, nos proteja, nos guarde, nos dê uma boa aula e que possamos, ao final desta aula, ter aprendido bastante. Também abençoa cada família aqui representada, protegendo, guardando e livrando de todo mal. Te pedimos por Jesus, amém. Amém? Amém. Meus amores, Amém. como alguns aí já falaram, né? Já foram lá no portal, já fizeram as atividades, já sabem aí o que nós vamos trabalhar. Então, hoje nós temos aula de ciências e de história. E a prof que passa para vocês ciências e história. E eu quero ver também se a gente consegue terminar a nossa atividade de interpretação de língua portuguesa, que a gente ainda não terminou, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, quem está chegando, Clara Roberta, bom dia, Matheus, Belter, bom dia, Davi Melo, bom dia, tá? Bruno, Pedro Leonel, Sofia, Davi Zardo, aí que está chegando, bom dia. Tá bom, meus amores? Olhem só, já temos aqui 25 participantes, né? O ideal é que todos os alunos participem da aula, tá bom, meus amores? Assim, na quinta-feira, a prof vai fazer uma reunião com os pais de vocês, né, no comecinho da noite, para passar algumas informações. A prof vai passar também algumas regrinhas que eu tenho passado aqui na aula Zoom e que alguns não têm, né, seguido. Então, a prof vai estar passando aí. Então, vou pedir, né, a compreensão, a atenção de todos, para que nós tenhamos uma aula bem produtiva, tá bom, meus amores? O prof não quer ficar dando bronca aqui em vocês. Então, vamos lá. Vamos começar pela nossa aula de história? Deixa eu abrir aqui. Prof, dá para montar? Começar a falar de ciências, a história é mais legal. A história é mais legal. Oi. Gente, vamos falar um de cada vez. O Pedro e o Leonel começou a falar, daí mais dois começaram a falar em cima. Então, a prof vai fechar aqui para ouvir vocês e aí, em seguida, tá? A gente inicia a nossa aula aqui. Pedro e Leonel, pode falar, meu amor. Nada? Nada. Nada? Ok. Nada. Ok. Só eu, prof, o Felipe. Tá, Felipe, pode falar. Então, eu tava fazendo a
atividade de história. Eu tava escrevendo aqui, daí eu olhei a hora assim, nossa, tá começando a aula azul. Putz, daí eu fui lá digitando, eu nem tinha terminado, eu tava na última página, prof, na última página. Sério? Legal. Uhum. Então, assim, ó, eu vou fazer um outro combinado com vocês. Eu só vou colocar a correção depois que a gente terminar a aula azul. Tá? Por quê? Porque tem algumas pessoinhas lindas, algumas criaturinhas de Deus aí maravilhosas, que ao invés de fazer, fica copiando lá, né? Então, meus amores, nós somos seres pensantes. Nós precisamos pensar e não pegar tudo pronto. Então, só vou disponibilizar a correção depois da aula azul, tá bom? Fica 2 vezes na tela. Aqui, ó. Deixa assim, deixa assim. Vamos lá. Professora, Oi, 1, 2, 3. quem me eu não chama? vou poder ficar. Eu, a Bianca. Oi, Bianca. Pode falar, meu Não vou amor. poder ficar na aula inteira. Por causa que hoje eu tenho um médico, daí eu não posso ficar aqui na aula inteira, eu vou ter que sair. Tá bom, meu amor, não tem problema, tá bom? Tá. Depois, aí, qualquer coisa, você chama a prof, tá? Tá. Bom médico para você. Professora, aqui tem 25 alunos e na outra sala tem mais. Não, isso não importa. Verdade. Oxi. Eita, a prof saiu? Não, ela tá Não ali, sei. só que ela colocou no mudo e desligou a câmera. Ah. Ô, Felipe. Vocês vão ver. Ô, Felipe. Ela desligou a câmera e deixou no mudo. Ô, Felipe. Verdade. Por que você só joga Roblox, cara? Por que você só joga um jogo no Roblox, que é o Adopt? Eu não vejo nada de legal nesse jogo. Porque Você só pode também voar, não. você pode ver. Também não. Esse jogo é bem da hora, assim, tá? Eu Mas, gosto de cara, jogo de eu não assassino vejo nada no de Roblox. especial Na nesse verdade, Gente, ô Matheus, E eu também gosto de Murder Mystery. ô Matheus, jogo. Meu, por que vocês não jogam uns jogos top, tipo Escape da Vou ter. Lava? Eu vou ter. ô Matheus, eu não Vamos jogo. lá. Liga a Eu câmera, vou jogar Bruno. hoje. Liga a câmera. Eu não Eu só jogo tô Roblox porque eu acho que mas não Roblox tô é um sabendo jogo de lixo. Ok, galerinha. Right now, baby, right now. Eu jogo jogos. Desliga a câmera que tá cantando. Agora todo mundo desliga o som. Não. Ouça, não, só. Galerinha, eu quero que vocês abram o livro de vocês aí. Na página 70 e poucos. 60 e poucos. Página 76. quando começou a aula Zoom, eu tava vendo esse vídeo lá na classe da bandeira do Brasil. Viram só que legal aquele vídeo? Pois é. Então, assim, Dá uma travada, que página vamos mesmo? começar aqui com a aula de História, que são símbolos da República Brasileira. Só que eu vou passar algumas curiosidades para vocês, tá? Em relação aqui à nossa bandeira. Galera, por favor, para de riscar a tela da prof aí, tá? O meu computador, ele tá meio bugadinho aqui, mas semana que vem um computador novo, aí vocês vão estar completamente bloqueados. Então, hoje eu peço que vocês, por favor, gente, respeitem a aula. Quem riscou aqui, pode limpar minha tela, por favor? Ô, prof, se eu te dizer que ninguém riscou. Eu não fui. Eu nem sei como entra pra Galera, vamos à aula. Então, olhem só.
eu vou passar para vocês algumas curiosidades sobre a nossa bandeira. Então, como todos já sabem, essa é a bandeira do Brasil hoje. Mas para chegar até esse modelo aqui, ela teve um percurso bem longo, tá? Várias experiências foram feitas. Então, lá no comecinho, bem no começo, quando o Brasil recebeu lá os portugueses, quando era o rei de Portugal aqui, eles começaram então, né? Aqui esse cara aqui, para ver esse cara aí dessa foto. A dar uma identidade. Pessoal, deixa eu falar. Ele é Dom Pedro. Vamos desligar o microfone, deixa eu falar depois, senão o prof não consegue dar aula. Aquele Então, cara era Dom aqui, Pedro. galera, antes de declarar a independência do Brasil, o Brasil ele fazia parte do Reino Unido de Portugal, tá? Dom Pedro I, ele era o herdeiro do trono. Então, olhem só aonde que ele ficava, tá? Aí, as primeiras experiências foram feitas, né? Então, essa daqui foi a primeira bandeira com alguns símbolos. Então, o verde aqui, o verde na época, ele simbolizava na bandeira nacional, ele simbolizava a cor verde o Dom Pedro I. E a Professora, ela representava a princesa Leopoldina. Os ramos verdes aqui eram ramos de café e de tabaco. O que era tabaco? Tabaco, na verdade, é a planta que produz o fumo de cigarro, tá? Então, o Brasil produzia muito esse tabaco na época. E a cor verde aqui representava também o tabaco. Então, aqui do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, nós temos o ramo de café. E do meu lado direito, nós temos aqui, tá? O tabaco, né? Que representava a bandeira na época. Aí temos, né? Outros símbolos aqui. A coroa que representava aqui o reino, né? Daí temos aqui essa esfera amilar, a cruz da Ordem de Cristo, que representava a religião, e aqui nós temos as 19 estrelas que representavam as 19 províncias. Então, na época não era estado, era província, e as 19 estrelas representavam essas províncias. Quem fez o desenho da bandeira foi o Jean Baptiste de Breda. Gente, tem gente falando junto comigo aí, não está dando certo. Vamos desligar os microfones? Professora. Matheus, deixa para fazer as perguntas lá no final. Tá bom. Porque senão a professora perde aqui a linha do pensamento, tá bom? Lá no final, se tiver alguma dúvida, ou quando a prof abrir, aí você faz as perguntas, tá? Então, a primeira bandeira, ela foi construída assim. Aí os símbolos, eles continuam, tá? Então, o prof já falou um pouquinho ali para vocês, né, dos símbolos. Aqui eu trouxe só nível de curiosidade. Eu não vou me deter nisso, não vou me aprofundar. Eu trouxe para vocês só conhecerem como que foi a primeira bandeira e os primeiros símbolos. Se vocês quiserem depois explorar mais a bandeira, aí já tá, né, lá o PowerPoint lá no Eclésia que a prof deixou para vocês. Então, olhem só, aqui o Cruz da Ordem de Cristo representava o Vasco da Gama, que, né, foi uma pessoa bem importante também na época, tá? Depois continua, né, aqui os símbolos da bandeira. Essa daqui foi a bandeira do Império do Brasil. Ela, na verdade, durou 67 anos. Ela ficou como a bandeira brasileira, tá? 67 anos. E foi lá do príncipe a imperador.
Agora, eu tô Depois, curioso. continuando aqui. Volta. Aqui Volta nós ali. temos algumas propostas que foram Ó, prof, feitas dá pra para a pegar esse construção da bandeira. Dá Matheus, pra pegar esse risco? Matheus, a prof já pediu para você desligar o microfone. Eu estou desligando e você está Prof, ligando. não sou eu, prof. É outra pessoa. Podemos continuar? Obrigada. Desculpa aí, colegas. Então, aqui, algumas propostas, né, de bandeira foram feitas, alguns desenhos, mas foram rejeitados. Então, a primeira bandeira proposta, rejeitada, e aproveitada como bandeira do estado de São Paulo. Olha só, foi essa daqui, tá? Depois, nós temos outra bandeira que foi proposta e rejeitada também, mas serviu de base para as bandeiras do Piauí, Sergipe e Goiás. Então, se tem alguém que mora nesses estados, né, já conhece a bandeira. Provavelmente já viu da bandeira. Aí nós temos aqui o Marechal Deodoro. Ele achou essa bandeira aqui parecida com a bandeira dos Estados Unidos. Vocês concordam? Sim, né? Continuando. Mas parece que é a bandeira dos Estados Unidos. Pois é, essa bandeira aqui, na verdade, ela era para ser, foi, né, cogitada para ser uma das bandeiras do Brasil. A última lá, Essa a aqui. terceira, de cima para baixo na linha da esquerda, na minha esquerda. É a bandeira dos Estados Unidos. Professora, posso fazer uma pergunta? Não, agora não, Matheus, só lá no final. Tá bom. Deixa eu abrir de novo aqui, gente, porque travou tudo aqui. Bem melhor, prof. Não tem aqueles riscos nem nada. Deixa eu ver aqui. Aí, aqui foi. Então, algumas sugestões, como eu já passei ali para vocês, elas foram usadas, ideias, depois, mais tarde, para fazer as bandeiras dos estados do Brasil, né? Então, o professor está passando nível curiosidade, a gente não vai se adeter a Parece isso. mesmo. Parece mesmo. Então, aqui, meus amores, É a mesma... olhem só, a nível de curiosidade para vocês. Para fazer lá as estrelas da bandeira nacional, foi feito um estudo astrológico, olhem só, especialistas ali estudavam, né, as estrelas do céu, a paisagem, para escolher a bandeira como que ia ser. Então, aqui nós temos algumas hipóteses sobre o céu. Então, o céu do Rio de Janeiro, na noite da proclamação da República, em 15 de novembro, ele estava assim, ó. Os especialistas, é lógico que para mim, para você, para nós, né, que não entendemos lá de estrela, de céu, não somos especialistas em geografia, nós não entendemos muito bem, mas eles fotografaram, desenharam na época o céu que estava estrelado assim. Então, eles fizeram um mapa estelar, que está indicado na bandeira do Brasil. Como vocês estão vendo aqui, trata-se do momento de culminação superior da estrela, que é essa estrela aqui, que está bem no centro da bandeira, que é a Alfa do Cruzeiro do Sul. As pessoas aí com mais idade entendem bastante sobre isso. Então, muito provavelmente, a hora que o Deodoro da Fonseca declarou o golpe, o céu estava assim, tá? Olhem só, como, né, num desenho de roupa, como na arquitetura de uma casa, é feito um mapa, para fazer a bandeira também foi feito um mapa. Então, eles fizeram uma projeção. Então, tudo na bandeira nacional... Como se fosse uma planta, né, prof?
tudo na bandeira nacional, exatamente isso, Pedro Leonel, como se fosse uma planta. Então, tudo na bandeira nacional ela foi muito bem arquitetada, muito bem pensado. Então, teve ali uma projeção do plano orbital da Terra na esfera celeste. Então, eles estudaram o céu naquele dia, eles estudaram a Terra, o movimento da Terra, o movimento do Sol, aonde ficava a linha do Equador, e aí, então, foi desenhada a bandeira. Então, a planta da bandeira, Matheus, lá no final, a planta da bandeira, ela ficou mais ou menos assim, ó. Estão vendo? Então, milimetricamente, ela foi todinha calculada. Então, aqui não foi o trabalho de uma pessoa só, inclusive de matemáticos. Vocês estão vendo aqui? Tudo milimetricamente calculado. E aqui, então, lembram a imagem do céu que eu passei para vocês? Pois é. Essa estrela aqui, que está acima, ela representa o Distrito Federal. E as de baixo representam os estados do Brasil, tá? Então, o prof colocou aqui, numerou para vocês verem, né? São os 26 estados na linha de baixo e na parte de cima representa a cidade de Brasília, o Distrito Federal, certo? Continuando. Já falei ali para vocês, né? Estrela acima, a ordem e progresso que está ali representa o Distrito Federal que está acima da linha do Equador. As palavras da bandeira, elas também foram muito bem pensadas e arquitetadas. Então, são palavras de positivismo. São palavras, na verdade, que trazem ânimo ao povo brasileiro, né? Como vocês conhecem lá, que está bem no meio da bandeira, que está escrito ordem e progresso. Tá? Agora que eu vi o amor e a amada entrando aqui, que eu vi o hino aqui desse lado, do lado direito. Viu só? Então, assim, meus amores, aqui, ó, a bandeira, ela está interligada com o hino nacional. Então, lá no hino nacional, também as palavras foram muito bem pensadas e a prof colocou aqui, né, algumas palavras que tem lá no hino nacional que vocês já conhecem também, tá? Então, aqui nós temos também, estão vendo aqui? Tá horrível isso daí, para cada bandeira é mais estranho. E essa é a bandeira que nós temos hoje, certo? Ali tá aqui eu coloquei a letra do hino nacional para vocês, tudo está interligado, tanto o hino nacional quanto a bandeira, é um projeto só. O hino nacional é uma poesia. Para escutar. Pessoal, desliga o microfone. Ou a prof passa o PowerPoint e fica desligando o microfone de vocês aí. Então, aqui, meus amores, o hino nacional, na verdade, foi uma poesia, foi feito um concurso, né? Foi passado o que era para escrever nesse hino, as palavras ali de positivismo, e dentro daquelas palavras, ali, o poeta ele tinha que escrever uma poesia. E foi um concurso bem acirrado. O hino nacional ganhou, que depois passou, né, para um outro artista que fez a parte musical e transformou no hino nacional. Então, aqui nós temos o significado de algumas palavras lá do hino nacional. Vejam que cada palavra tem um significado, tá? Isso daqui, todos nós deveríamos conhecer, porque, né? Como tudo que existe no dicionário, cada palavra tem um significado. Então, seria isso aqui, gente, que a prof queria passar para vocês da bandeira nacional, ok? Daí, vocês têm lá a página 66, que é um texto para vocês lerem, certo? E na página 67, olhem só,
Na página 67 já tem uma atividade para vocês completarem lá. Então, vamos ver agora aqui, vamos fazer agora. A prof não vai colocar o PowerPoint. Eu quero que vocês prestem atenção na minha voz de comando aqui. Nós vamos fazer juntos, tá bom? E vocês vão preencher ali o gráfico. Não, livro. Isso aqui não. Então, como nós já combinamos, todo mundo já vem para aula com livro, com material. Quem por acaso Ok, a não página. pegou, depois, né, vai lá no e-class, pega o material e completa, para que a gente respeite aqueles que estão cumprindo as ordens e já Página o material 67, pronto. prof. Oi, Pedro Leonel. 67 ou 66? 67. Lá na 66 eu já tinha pedido para vocês lerem, a prof não vai ler agora, porque vocês já leram, né? Eu E nós não li. vamos fazer a página 67. Então, lá na página 67, eu vou ler o texto para vocês, que diz assim: o Marechal Deodoro da Fonseca, respaldado por militares descontentes com o Império e dispostos a apoiar uma nova forma de governo, declarou em 15 de novembro de 1889 que a partir dessa data o Brasil seria uma república. Como a maior parte das pessoas que exerciam o poder governamental concordava com a mudança, não houve forte resistência nem guerra civil. A partir de então, o Brasil, nossa pátria, se tornou um país republicano. Então, nós temos aqui as principais diferenças, né, entre a monarquia e a república que a gente já estudou lá no segundo bimestre. Estudamos bastante sobre isso. Então, vocês agora já conhecem a história da bandeira, como que ela se estruturou. Então, nós vamos relembrar, vamos retomar e vamos preencher aqui as atividades. Então, temos ali, na atividade 1, complete a tabela comparando as duas formas de governo e use as informações que você já viu no bimestre passado. Então, lá no bimestre passado, na apostila 2, da página 83, a gente estudou bastante isso, tá? Então, vamos pensar aqui na monarquia. Vamos tomar como exemplo o primeiro e o segundo reinado no Brasil. Vamos lá. Cargo, função do principal governante. Então, lá na monarquia, quem era o principal governante? O rei ou a rainha. Lembram? Então, pode escreverem aí. Rei ou rainha. Mas a principal função. Cargo ou função. Tá ali. Cargo ou função. Rei Quer ou dizer, rainha. rainha? Vírgula. Só que não acaba aqui. É rei ou rainha, vírgula. Imperador ou imperatriz. Então, hoje a gente só está retomando a aula do bimestre passado, tá? Professora. Prof, é rei e a rainha ou vírgula? Não. O quê? Rei ou rainha, vírgula. Tá, isso já foi. Imperador ou imperatriz. Ponto final. Ok? Na República de 1889 até hoje, quem tem lá o cargo Presidente. função principal? Presidente. Isso mesmo. O presidente. Eu entendi incidente.
Eu não entendi, prof. Não entendi direito. Ô, prof, Presidente. não tem presidenta? Não. Então, na verdade, Tem, porém, Não é Emanuel, certo. Não é certo Emanuel. dizer que é presidente. Pessoal, Emanuel, na verdade, você pode se dirigir ao presidente, sim, o presidente ou a presidente, tá? Isso. O presidente ou a presidenta. Então, dentro deste contexto, você sabe que pode ser tanto homem quanto mulher, tá bom? Depois lá, como é escolhida a monarquia? Quem lembra aí? Como a monarquia é escolhida? De pai para E a filho. descendência. Isso mesmo, Mateus. De pai para filho. Então, pode escrever assim, ó. Por ser herdeiro, tá? Entre parênteses, né, coloca o azinho, que tanto faz ser homem quanto mulher, por ser herdeiro. Entre parênteses, o azinho, vírgula. Ou seja, vírgula também. Ou seja, escolhido por herança. Por nascer na família do rei. Você perdeu aí, Pedro Leonel? Aproveita. Professora. Mateus, dá licença só um pouquinho que a prof está falando agora. Por ser herdeiro, entre parênteses o A, né? Vírgula. Ou seja, vírgula. Por nascer na família do rei ou imperador e ser legítimo sucessor. Ok? Não tem linha suficiente. Tem sim, meu amor. Faz pequenininho aí, como se estivéssemos em sala de aula. Professora. prof, Gente, legítimo Professora. só um pouquinho, gente, que eu já vou retomar. Só um pouquinho. Tá? Só um pouquinho. Mateus, Thomas, pois não? Pode falar. Professora. Oi. Aquele do rei e rainha lá, é da monarquia ou da República de 1889? É da monarquia, Thomas. Nós estudamos bastante sobre isso no bimestre passado. Monarquia, rei. República. Tá. Quem tinha me chamado República, ali? presidente. Monarquia, rei. Maria Cecília? Pode falar, amor. Então tá bom. Prof, depois de Então, ou tá bom. imperador e ser legítimo do quê? Que eu não consigo pegar essa Legítimo parte. sucessor. Tá, beleza. Ah, tá. Tá bom? Todo mundo terminou? Não. Gente, quando começa a interromper a professora, falar junto com a professora atrapalha não só, né, vocês, como todo mundo. Então, espera a gente terminar de falar para daí começar a chamar. É só prestar atenção aqui que eu estou ditando, gente. Lá na próxima daí, como ele é escolhido ou escolhida, né? A gente já sabe que na monarquia, por ser herdeiro ou nascer na família do rei ou imperador e ser, né, legítimo sucessor. Então, isso tudo a gente já estudou lá no conteúdo do bimestre passado. Estudamos bastante. Agora, no presidente, ali, na república, como é escolhido?
por meio do voto popular, né? Este ano Verdade, teremos né, prof? eleições. Verdade, prof, né? Vai ser em Porque república quer dizer pelo poder do povo, né? Exatamente, olhem só, isso que eu falei para vocês, nós estamos retomando. Gente, nós temos que prestar atenção em tudo que nós vamos aprendendo, né? Porque uma informação, um conhecimento vai juntando ao outro. Ok, meus amores? Ô, prof, esse daqui é na República ou é na... Mateus, presta atenção aqui, Mateus, que a prof está falando. Olha só. Eu acabei de falar que é república. Na república por meio do voto popular. Lá no último agora na monarquia. Por quanto tempo ele ou ela governa? Então lá na monarquia, todo mundo aí estudou e sabe. Tá? Sabe que é 10 anos? Enquanto ele viver, ou ela, né? Enquanto ele já sabe que coloca o azinho entre parênteses, porque tanto pode ser o rei quanto a rainha, o imperador ou a imperatriz. Prof, você pode Quando repetir? ele viver, ou até que renuncie até que renuncie a favor do filho, né, Prof, ou da você filha. pode repetir esse? Posso. Ou de parentes mais próximos, ponto final. Então, agora eu vou repetir para a Luana e para o Lucas, tá bom? Se alguém perdeu aí, presta atenção que a prof está falando de novo. Quem já escreveu, não precisa escrever de novo. Então, vamos lá. Enquanto ele viver, ou até que renuncie em favor do filho. E quando eu falo filho, coloca o azinho, porque pode ser uma filha também. A filha, né? Pode ser uma rainha ou uma imperatriz. Sim. Ou de parente mais próximo. Ponto final. O prof não seria de parentes mais próximos? Não, amor, porque é um só que ele vai, né? É verdade. É um só que vai governar, tá? Prof. Então é o parente mesmo. Não dá para governar duas pessoas. Digamos que ele ache que o filho não tem competência, entendeu? Aí quem que ele vai eleger? Não, aquele meu sobrinho lá, ele é muito competente, então eu vou colocar o meu sobrinho, tá, Pedro? Então funciona. Sobrinho, né? Professora, Oi. se aqui o reinado até que ele viva, ou até ele morrer, ou que ele renuncie para algum parente. Se o rei ou rainha morrer por alguma doença e o filho ainda for menor de idade, ele pode ser rei? Então, meu amor, lembra que nós estudamos que teve, na verdade, alguns reis que receberam o reinado com 8 ou 9 anos de idade, 10 anos, lembra? Quem, na verdade, que vai assumir, quem, na verdade, que vai ali fazer com que tudo funcione são os ministros, tá?
Então, já teve isso na história. Ah, prof, fiquei confuso. Eu fiquei confuso, prof. Por quê? Não entendi. Eu não entendi, prof. Você não entendeu a pergunta da colega? Não, eu não entendi o que a senhora quis dizer. Eu quis dizer que já aconteceu isso na história da monarquia, em Isso é que verdade. o rei, né, morreu e o filho, que era o sucessor do trono, ele tinha 8 anos de idade, tá? E aí, na verdade, ele assumiu o trono. Mas uma criança de 8, 9, 10, 11 anos tem capacidade de dirigir uma nação? Não. Então, quem que vai dirigir, quem que vai organizar tudo isso até que ele complete a idade? São os ministros. Porque como nós estudamos, na monarquia de hoje, a monarquia tem ministros, né? Eu dei para vocês aí o exemplo da Rainha Elizabeth. Lembra? Oi. Se a gente vivesse hoje numa monarquia, e eu acho que dava para todos nós sermos reis, rainhas, né? Imperatrizes, imperadores, essas coisas, né? Na verdade é assim, meu amor. Como a gente já viu, na verdade, isso é herdado, né? Hereditário. Isso é por herança. Eu, no meu caso, eu não seria... Eu tô falando justamente disso. Ok. Então, vamos lá, continuando. Só vou te dar uma informação, prof. O agente 45, você sou eu, tá? Pedro, Daniel. Prof, só mais uma pergunta. Pode fazer. Tinha algum sobrenome específico que dava para identificar o rei, ou rainha, ou príncipe, ou imperador? Sim, tinha um nome específico. E como a gente viu lá no segundo bimestre, Dona Maria Cecília, linda da prof, né? Os nomes, eles eram muito compridos. Lembra? Então, olha só. Se você perdeu uma das aulas, vai lá, assiste, que estava bem legal. A prof produziu muito material para vocês. Lembra? Os PowerPoint que a prof fazia, né? A própria apostila trazia muita informação, sabe? A prof passou tudo isso para vocês. Então, às vezes, os nomes eram imensos, tá? Mas, como o Papa, né? Ele tem um nome fictício, os reis e rainhas também tinham, tá? Então, vamos lá. Por quanto tempo ele governa? República agora, tá, Matheus Thomas? República. Então, por quanto tempo nós elegemos um presidente no Brasil? 4 anos. 4 anos, muito bem. Então, eu quero que vocês escrevam assim. Atualmente, pode escrever. Atualmente, é com L, tá? Tem um som de U, mas tem um L, é L ali. Atualmente, por 4 anos, ponto final. E eu vou dar uma outra informação aqui para vocês. Era, prof. Atualmente, por 4 anos, ponto final. No passado, vírgula. No passado, vírgula. É no mesmo, prof? É no mesmo, Matheus. Uhum. Pode continuar, prof. No passado, o mandato já foi de 5 anos, ponto final. Sério? Sério. Uhum. Só passou um ano. Uhum. Então, mas era tem de uma 5 controvérsia. anos. Prof, tem uma controvérsia aí de hoje, Por quê? atualmente. Porque Lula ficou 7 anos. Mas é que ele foi eleito 2 vezes, meu amor.
Entendi. Ele foi eleito e ele foi reeleito. Entendeu? Na verdade, prof, eu já sabia disso. Então, ele, na verdade, não foi 7, foi 8, né? A Dilma que saiu antes porque ela sofreu impeachment, certo? Mas ele ficou 8 Não anos. gosto desse, não. Porque ele foi eleito e reeleito, ok? Que é Impeachment, 4 mais professora? 4, 8. Ok, meus amores? Completaram Professora. certinho aí? E agora, atividade individual. Para você, e eu quero que vocês reflitam bastante. O que significa a palavra pátria? Ninguém fala, só escreve. Daqui a pouquinho vocês vão me falar. O que significa a palavra pátria? Esbuga. Bugou, desbuga. Prof, eu não tenho nome. Tá vendo aí na minha tela, prof? Não tem nome nenhum. Tá, Pedro Leonel, faz lá. Que a prof sabe que você é muito inteligente e que consegue fazer. Hoje eu vou Prof, mandar mais aqui. só repete aquele da República, o último da República, por favor. Quando você Atualmente, por 4 anos. No passado, prof. o mandato já foi de 5 anos. Ok, galera? Calma. Sei, é o primeiro. Está. Depois, lá na página 68, o que vocês vão fazer? Na página 68 tem o significado da palavra pátria. Vamos lá ler junto com a prof. Basicamente, né, prof? É correção. Isso mesmo. Então, a palavra pátria, ela procede do antigo latim pater, que significa pai. Tá? Verdade? Sim, a palavra pátria significa pai. A partir desse termo, desenvolveu-se a palavra patrício. Entende isso? Verdade, prof. Aplicada aos Patrícios geralmente eram os mais descendentes. ricos. Aplicada aos descendentes. Gente, não tem como eu ler e vocês falar. A prof está lendo lá na página 68. Aplicada aos primeiros descendentes e habitantes de Roma, os quais tinham prestígio social, pois possuíam as melhores terras. Pátria também é uma referência à terra natal, terra de origem de alguém dos seus antepassados ou lugar onde a pessoa nasceu. Com o tempo, esse termo passou a ser associado à terra-mãe de um povo. Nesse sentido, são compatriotas ou patrícios todos os filhos da terra, que nutrem um sentimento de honra por pertencerem a um povo ou nação ou por terem uma herança cultural comum. No caso, língua, valores, comportamento, crenças, modos de vida, normas, instituições, criações, experiências, ou enfim. Como nós, no Brasil, nós temos uma pátria bem extensa, bem grande, o que acontece? Dentro do nosso Brasil, nós temos várias linhas de pensamento, várias culturas, vários modos de viver, mas todos nós somos, né, pertencentes à mesma terra, filhos da mesma pátria. Daí aqui, olhem só, tem ali no livro a cédula
de real de R$5, que tem ali a efígie da República impressa na cédula. Olhem só, tudo tem um símbolo, né? Tem a alegoria da República de 1896 ali, que foi uma pintura de Manuel Lopes. A efígie é uma representação de uma pessoa numa moeda, medalha, pintura ou escultura. Então, essa efígie é um símbolo da pátria. Tá bom, meus amores? Depois, olhem só, na atividade 3, só um pouquinho. Só um pouquinho. Na atividade 3, aí é uma atividade individual que cada um de vocês vai fazer. Então, nós temos ali, para vocês comparar a mulher retratada na pintura de Alegoria da República, de Manuel Lopes Rodrigues, com a efígie impressa na cédula do real. Então, é uma atividade individual. Se você ficou com alguma dúvida, você vai voltar e vai ler ali. O que é de semelhante entre as imagens? O que as imagens se parecem? Isso é uma atividade de arte, mas também é uma atividade de interpretação. Tá? Como você... prof, é mais ou menos de história. Prof, é mais ou menos de história e arte. É bem interligado. E português e matemática. Isso. Tudo interligado. A palavra foi igual a um alicate, quebrou o fio. Então, vocês têm que saber interpretar a imagem. Eu posso falar uma curiosidade? Tem uma pesquisa, que é para você pesquisar e descobrir o significado dessas semelhanças. Então, o que a mulher simboliza, certo? Essa mulher, ela tem um símbolo dentro da história da nossa pátria. Eu quero que você vá lá, pesquise, descubra e registre, ok? O que a efígie ela representa? Por que a mulher tem touca vermelha? Por que ela usa a touca vermelha? A touca vermelha ali tem um significado, tá? Tudo isso a prof quer que vocês, a touca ou o gorro vermelho ali, que vocês vão lá, pesquisem, escrevam, depois tirem uma foto e postem lá, porque vocês sabem que já está valendo ou não, tá? Depois ali na página 69. Prof. Oi. Perdão, é para pesquisar sobre essa mulher, escrever no caderno, daí você tira a foto e manda? Matheus, você vai escrever aqui no livro. Tá lá no Iglesia. A prof colocou toda a orientação lá. Ó, a prof tá lendo ali, tá bom? Então tá tudo, você não foi lá na aula hoje ainda, né? Então, vai lá que tá toda a orientação lá. Daí na página 69 é a mesma coisa, tá? Lá eu poderia ter já falado tudo para vocês, mas eu quero que vocês pesquisem. Na página 69, nós temos a imagem da atual bandeira brasileira. Ela surgiu em 19 de novembro de 1889. Como? 4 dias depois da proclamação da República, em 15 de novembro. Ela é o símbolo máximo da nação brasileira. Agora aqui, vocês vão pesquisar ali o significado da cor verde e amarela, do círculo azul e as estrelas, a prof já passou aqui na aula, né? E na atividade 2, vocês vão verificar se existem estrelas nas bandeiras estaduais brasileiras ou de outros países. Aí vão escolher 2 dessas bandeiras, explicar o significado das bandeiras. E em alguma aula Zoom, a prof vai pedir que vocês compartilhem aí com os colegas. Tá bom, meus amores? Para encerrar aqui a aula, eu só quero conversar 2 coisinhas com vocês em relação à bandeira que vocês precisam saber. Tá? Então, na verdade é assim. Vocês já sabem, né, que a bandeira ela tem símbolo nacional. Ela foi muito bem pensada, arquitetada e planejada, certo?
Vocês estão me ouvindo? Galera? Sim, estamos te ouvindo. Sim, prof, estamos ouvindo. Ótimo. Então, Só vocês já estamos sabem, ok, vocês já sabem de tudo isso, né? Elas contêm elementos simbólicos representativos do país, não só as cores, mas as palavras, os desenhos também. A bandeira, ela tem, né, assim, a sua glória, digamos, ela é relembrada nas datas especiais, mas principalmente em 7 de setembro, né, no dia em que a independência é celebrada. Agora, uma coisa que todo mundo tem que saber, tá? A bandeira, ela não pode ser rasgada, ela não pode ser queimada. Então, se de repente alguém aí tem uma bandeira que está bem velhinha em casa, jamais, em hipótese alguma, vocês podem jogar no lixo ou vocês podem queimar essa bandeira. Tem que ser entregue ao exército. O exército ali, ele tem ali uma forma de fazer, né, com que essa bandeira ela seja exterminada. Então, eles têm todo ali um ritual, tá bom? Outra coisa que eu queria falar para vocês, que nós somos cidadãos, certo? E como cidadãos, nós não podemos ter uma veneração ufanista, ou seja, nós não podemos ser uma pessoa que adora a bandeira, adora isso. Não, nós somos... também não precisa exagerar, né? É isso mesmo. Nós temos que ter equilíbrio e ser responsável. Então, como que eu honro a minha bandeira, como que eu honro a minha pátria, é sendo um bom cidadão, certo? Eu sendo um bom cidadão, eu cumprindo as minhas obrigações, respeitando, né, a natureza, respeitando as pessoas, cumpridor dos Respeitando tudo, né? Estou sendo ali, né, cumprindo todas as normas como um patriota. Tá? Eu quero ler para vocês aqui um verso da Bíblia, porque a Bíblia fala muito sobre isso. Tem vários versículos, mas eu vou ler um só para a gente encerrar a nossa aula de história, que está em Lucas. Se alguém tiver com a Bíblia aí pertinho. Lucas, no livro de Lucas, no Novo Testamento, no capítulo 20 e no verso 25, diz assim, olha só. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nós temos vários... Isso daí Jesus disse. Isso mesmo. E por que Jesus disse? Jesus disse... Dai a César o que é de César. E a Deus que é a Deus. Ele estava falando ali do pagamento de impostos, né? Que todo cidadão tem, mas também do dízimo, que é a devolução do dízimo na igreja aí na qual você pertence. Então, Jesus, ele era um cidadão, ele cumpria os deveres e as obrigações dele. Então, nós também, né, devemos fazer isso. Tá bom, meus amores? Agora que eu já encerrei aqui, vamos ver qual é a dúvida do Matheus Thomas. Matheus Thomas, bem rapidinho para a gente ir para a próxima aula. Professora, na verdade eu estava com dúvida sobre que aquela bandeira da cruz, né, não era dos cruzados? Então, era assim, Matheus, a prof passou bem superficial ali para você, só para contar a história. Então, se você quiser se aprofundar no assunto, meu amor, fique à vontade, pode pesquisar lá. Pesquise. Tá, meu anjo? Tá. Vamos para a nossa aula agora de ciências? Tô vendo ali, claro, Roberta Moura. Todo mundo entendeu certinho o que tem que fazer em história lá? Sim. Entenderam? Não sei, mas acho que eu entendi.
Só uma coisinha aí, galera. A prof vai pedir para vocês. Oi. Procure não ficar atrasando para postar as atividades. A prof está dando 24 horas para vocês. No caso, na aula de hoje, vocês podem postar até amanhã, porque senão fica acumulando, atrasando. Daí depois fica difícil para vocês colocarem em ordem. Então, já vão levando tudo certinho, tá bom, meus amores? Olha só, a prof está praticamente fazendo quase tudo com vocês na aula Zoom. É lógico que o trabalho de vocês valendo nota, a prof não vai fazer, né? Porque senão daí... Prof, o nome não é trabalho. Ok? Trabalho é para ser feito pelos alunos. Exatamente. Olha aqui, ó. Caminhão atrás de mim. Os alunos e inteligência que a prof tem, né? Que página, prof? 128. Nem não, né? Prof, você acredita que quando eu fui pegar o livro, eu já fui olhando todos? Que legal. Isso aí, curiosidade, né? Todos temos que ser curiosos. Enquanto vocês vão Eu percebi uma coisinha aqui que beber água é o que eu mais faço, sabia? Ah, é? É. Eu gosto, assim. Pessoal, Bem enquanto óbvio, né? vocês Porque vão antes pegando sempre o água. livro aí, a prof vai fazer a introdução aqui com vocês, tá bom? Então, assim, nesse bimestre, nós vamos estudar o sistema urinário, o sistema nervoso, e nós vamos estudar também o sistema endócrino e genital dos seres humanos. Prof, por acaso, esse sistema nervoso aí é o sistema das emoções? Sim, isso mesmo. É o cérebro, tá? Estava imaginando. Que é o que a prof chama de O próprio quartel nome já general. diz, né? O próprio nome já diz, sistema nervoso, de nervosismo. Isso mesmo. E o sistema endócrino é o sistema que produz os hormônios no nosso corpo, tá? Então, hoje, nós vamos começar aqui com o sistema urinário. Vamos compreender um pouquinho como que ele funciona no nosso organismo. E a gente já sabe, né, que para a gente se cuidar, a gente tem que conhecer. Então, olhem só. A prof colocou uma imagem aqui para vocês, tá? O sistema urinário é o sistema de urina. É o sistema de urina, que é muito importante no nosso organismo. Muito importante mesmo. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Tá? Deu um minuto. Nós temos ali, eu vou passar aqui e vou trabalhar um pouquinho com vocês embaixo do livro. Então, olhem só. Aqui nós temos basicamente o sistema urinário, certo? Então, aqui, que parecem 2 grãozinhos de feijão, olhem só, essa imagem aqui. E um coraçãozinho. São os rins, tá? Super importante. Ele é um órgão vital, ou seja, se ele parar de trabalhar, se um para, o outro continua. Agora, se os dois perdem a função, a pessoa ali, né, ela não já perde a vida também. Esses 2 caninhos aqui, ó, que saem do rim e descem, são chamados de uréteres, tá? Uréteres. Nome esquisito, prof. Nome esquisito, né? Na verdade, a anatomia tem muitos nomes esquisitos. Essa bolsa aqui, isso aqui é uma bolsa. É como se fosse um depósito, tá? É como se fosse um balão. Isso mesmo. Essa bolsa, ela é oca e ela é bexiga. Então, o que acontece no nosso organismo? A gente vai estudar isso. E aqui, olha só, nos meninos, tá? É
uretra, e nas meninas também. Só que nos meninos, a gente vai ver nas aulas, né, posteriores, e hoje a gente vai ver um pouquinho também, nos meninos é basicamente para fora, né, que esse caninho ele vai dentro do pênis. Já nas meninas, ele fica dentro ali no canal da vagina, tá bom? Então é isso que diferencia. Aqui nós temos as funções do sistema urinário. Então, aqui temos os rins, né? E qual que é a função dos rins? Alana, leia para mim as funções dos rins aqui, ó, essa parte, por favor. Eu já li. Filtrar o sangue e realizar o processo de formação da urina. Uhum. Pode continuar, meu amor. Deixa eu ver. Embaixo aqui. Filtração diária, produção de urina diária. Pode deixar que a prof completa aqui. Então, olhem só. Obrigada, tá, Alana? Vocês não estão ouvindo barulho de rádio? É alguém que está com o microfone aberto, né, Guilherme? Mas não sou eu. Então presta atenção aqui, meu amor. Então aqui nós temos, tá? Qual é a função? Como a gente já viu lá em aulas anteriores. Então o nosso sangue lá nos conteúdos, né, que a gente estudou no bimestre passado, a gente viu sobre a filtragem do sangue, lembram? Que nós estudamos o sistema cardiovascular. Então, aqui, lembra que a prof falou que estava tudo interligado? Pois é. Então, os rins aqui, eles filtram o sangue e realizam o processo de formação da urina, tá? Então, aquilo que é bom, ele manda, né, para o nosso sangue. A prof trabalhou bastante isso com vocês. Inclusive, vocês viram até videozinhos ali, enfim. Então, as proteínas, as vitaminas, aquilo que é bom é conservado pelo nosso organismo. Aquilo que é ruim, o excesso de água, ele é mandado como urina. Então, o nosso organismo, ele produz de 1 a 2 litros de urina por dia. Só que para que isso aconteça, nós precisamos tomar bastante líquido. E quando a prof fala no líquido, a prof não está falando da Coca-Cola, do refrigerante, sabe, dos açúcares aí nos sucos. Não, a prof está falando de água. Água mesmo. Suco natural. Isso mesmo. Então, assim, o suco natural, ele é importante, mas a água, ela é primordial. Por quê? Você toma banho com suco? Não. Você lava cabelo com suco? Não. Não, né? Então, da mesma forma que nós usamos a água para banhar o nosso corpo, o nosso organismo por dentro, ele também precisa ser lavado, sabe? O nosso organismo, ele precisa dessa água para mandar para fora as excretas e aquilo que é sujo no nosso corpo, tá? Então, nós precisamos tomar água. Todo mundo precisa tomar água. Eu tomo água a cada reunião que a gente faz. Ó. Isso mesmo. Parabéns. Então, eu não falei para vocês que aqui é a nossa sala de aula. Como na sala de aula a gente tem a nossa garrafinha de água, na aula Zoom também. Então, Guilherme, lê para mim agora os demais textos aqui. Sistema urinário, rins, funções. Não, aqui ela já leu, meu amor. Aqui do lado direito agora. Beleza. Funções. Reabsorver eletrólitos importantes, moléculas orgânicas, vitaminas e a água do filtrado. Ok. Excretar. Gui, só um pouquinho, meu amor. Então, o reabsorver, lembra quando a prof falou que ele manda tudo que é bom, conserva no sangue e manda para o organismo? Então, é essa a função.
Agora vamos entender o que é excretar. Pode ler, Guilherme. Excretar. Os restos metabólicos e substâncias químicas estranhas. Ok. Então, tudo que tem ali, por exemplo, quando nós estamos, né, o nosso corpo, ele está vivo. Estamos dormindo, ele está produzindo. Ele está trabalhando, as funções estão ali o tempo inteiro trabalhando. Tanto que, quando a gente acorda, o que a gente quer fazer? Xixi, não é? Então, todo mundo acorda aí e corre fazer xixi. E esse xixi, o primeiro xixi, ele sempre é mais amarelo e ele tem um cheiro mais forte. Por quê? Porque enquanto nós estamos trabalhando, que legal da corpo vai gastando água. o nosso corpo ele está limpando por dentro. Então, as porque ele vai excretas, elas gastando são água. eliminadas através da nossa urina, tá? Ele Davi vai Ricardo, gastando a água que a gente é do tava sistema urinário? Eu. O que é? O que você está mostrando aí, meu amor? Tá desligado o microfone. Mostrando uma coisa para a Júlia. Só que agora não é hora, né, meu amor? Nós estamos tendo aula. Então, presta atenção aqui. Continua lá, Guilherme. Eu tenho sonho, Regular o volume. A composição e o pH do líquido. Ok. Então, a água, ela tem um pH, né? O nosso xixi também. Então, o nosso organismo, ele tem essa química. É regulado ali pela quantidade de volume que nós ingerimos e que nós também, né, eliminamos. Através do balanço hídrico, que registra a quantidade de líquido ingerido para regular a quantidade excretada. Então, por exemplo, como que você vai fazer xixi se você não toma água? Agora, se você toma bastante água, o que vai acontecer? Hein, galera? Vai fazer bastante xixi, isso mesmo. E quanto mais você faz xixi, mais limpinho fica o teu corpo, tá bom? Eu achei que era ruim para fazer muito. Ô, professora, Oi. quantos ml a nossa bexiga aguenta? Na verdade, é assim. O que a ciência fala? Que um adulto, ele pode tomar, depende muito do tamanho e o peso da pessoa. Sabe, Manuel? Então, geralmente, existem umas regrinhas aí na internet, mas o meu médico, ele fala que isso é calculado pelo teu peso e pela tua altura, tá? Então, assim, o mínimo que nós deveríamos tomar de água por dia seria 1,5 litro. Só que, lógico, aí entra chá, aí entra suco, entendeu? Mas tem gente que não toma isso, só toma água, tá? Então, aqui, ó, continuando. É mais ou menos 1 litro a cada quilo. Prof, ainda? Tá, pode. Eu vou pedir aqui para o Emanuel ler para nós agora. Você pode ler? Tá. Funções. Regular o volume, a composição e o pH do líquido. Muito bem. Então, olha só, o que isso quer dizer? Que neutraliza o excesso de ácido produzido e lançado íons básicos no organismo. Então, aqui, olhem só, nós temos, né, as químicas que o nosso organismo produz. Então, para que essa balança ela esteja bem equilibrada, nós temos que ter ali a quantidade certinha, né, de líquido que a gente consome por dia. Tem gente que não toma água, tem que tomar. Pode continuar, Emanuel. Aqui. Neutraliza o excesso de ácido, produzindo e lançando íons básicos no organismo. Próximo. Funções. Secretar hormônios que regulam a pressão sanguínea. Ok. Então, a nossa pressão sanguínea, a pressão arterial também é controlado por esse equilíbrio.
Pode continuar, Emanuel. Através do mecanismo hormonal do sistema renina, angiotensina. Como que é a letra? Aldosterona. Ah, tá. Aldosterona, que aumenta ou diminui o volume sanguíneo que regula a pressão. Ok. Então, isso daqui, na verdade, a prof não vai cobrar a nota de vocês, não. É só para vocês, né, terem conhecimento que nós temos esses tipos de hormônio no nosso organismo. E que para que tudo isso esteja regularizado, o nosso corpo ele tem que estar bem, ele tem que estar saudável, ele tem que estar trabalhando em harmonia. Então, essa questão hormonal a gente vai estudar mais lá na frente, tá bom? Aí nós temos aqui, que eu já passei para vocês, o sistema urinário, né? Que temos aqui os rins, daí temos aqui as uréteres, né? Que transporta a urina dos rins até a bexiga. Então, esses dois caninhos aqui, a função é que quando o rim, ele, na verdade, separa ali o sangue que tá bom, vai, né? Para as veias, vai fazer o circuito que ele tem que fazer, e a urina, que é o resíduo, ele manda aqui por esses caninhos para a bexiga. Então, cada uréter possui cerca de 24 a 34 centímetros de comprimento e contém uma parede muscular lisa e Nosso corpo é uma máquina, né? Então, um pouco maior, só 4 centímetros mais. Isso mesmo. Então, aqui nós temos o nosso sistema urinário, nós temos a bexiga, como a prof já falou para vocês, é semelhante a um saco formado pelo músculo detrusor, que permite sua capacidade de contração e relaxamento, ou seja, não entendi nada. Ele, né, vai esticando, ele vai crescendo conforme vai enchendo, tá? Continuando, qual que é a função da bexiga? Olhem só, ela armazena a urina. E aqui é bem interessante isso, meus amores, que está tudo interligado, tá, com o nosso sistema nervoso. Então, é o sistema nervoso quem dá a ordem para a bexiga avisar que está cheia para que a gente possa esvaziar, fazer o nosso xixi. Se você fica à vontade no banheiro. Exatamente, à vontade no banheiro. Então, às vezes, as pessoas elas têm algum acidente nessa área, ou porque teve um derrame, ou porque teve algum acidente, né, e machucou ali, a pessoa ela perde essa função, ou por conta de alguma outra doença, então a bexiga ela perde essa função. Então, o xixi ele fica escorrendo o tempo inteiro. Então, as pessoas precisam, neste caso, usar uma outra bexiga na cintura, com um caninho fazendo essa função, aqui pro lado de fora da barriga, e quando enche... Que é basicamente a bolsa de colostomia. Isso mesmo. Ou a pessoa tem que usar a fralda, tá? Então, quando ela tem algum desses problemas, ela precisa, né, usar outro meio alternativo. Então, a bexiga, ela é tão importante no nosso organismo, meus amores, que se nós não tivéssemos a bexiga, sabe o que aconteceria? Nós ficaríamos pingando xixi o tempo inteiro. Porque daí a função... Horrível isso, prof. Horrível. A gente teria que andar com uma privada colada em nós. Então conta como o nosso Deus, ele é perfeito. E olhem só, olha a curiosidade aqui. Que coisa! Vocês sabiam que a bexiga masculina, ela é menor que a feminina? Olha só. A bexiga masculina, ela armazena... Ainda mais a das crianças, né? De 300 a 500 ml. Já a feminina de 460 ml, tá? Excretar, né? Ela tem a função aqui de excretar a urina para a uretra, tá? Daí nós temos aqui, a prof colocou aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor, né, a função da uretra. Então, eliminar a urina, é lógico, né?
aqui a uretra do homem e da mulher. Então, veja, do homem é mais comprida. Por quê? Porque o caninho ele sai dentro do pênis, que é um caninho também. Já a mulher, aqui a uretra da mulher ela é interna, porque ela vem por dentro da vagina. Então, a do homem tem de 15 a 20 centímetros. Já a da mulher é de 3 a 5 centímetros, tá? Então, curiosidade aí que vocês têm que saber para conhecer o corpinho de vocês. Porque basicamente é o contrário, né? Aí as estatísticas são ao contrário do que na bexiga. Na bexiga, no outro. Então, nós temos aqui, ó. Vão prestando atenção aqui. Olha o que é igual, o que é diferente. Então, a uretra, né, do homem e da mulher são iguais, a bexiga também. Olhem só, aqui os orifícios ureterais também iguais, ou seja, a estrutura... O que é isso? Orifícios ureterais? Meu amor, é a estrutura aqui da bexiga, tá vendo? Ó, é o mesmo tecido, a mesma estrutura, tá? Aqui nós Verdade. temos... Aqui, Ô, prof. Oi. Se a uretra masculina é maior do que a feminina, como a feminina aguenta mais xixi? Vamos dizer assim, que 460. Verdade. É porque, na verdade, a uretra é o caminho que o xixi sai da bexiga. Então, não tem nada a ver. Então, a bexiga é o depósito onde a urina fica armazenada, certo? Aí, quando você vai lá no banheiro para soltar, eliminar o xixi, aí que você, né, autoriza, libera, relaxa o teu corpo, o caminho que vai seguir a uretra. Então, não tem nada a ver ali, é o caninho que vai sair para fora. Então, aqui no homem, nós temos a próstata, né? O homem também, aí tem que falar para o papai fazer o exame de próstata para ver como que tá. Porque a mulher, ela, né, tem mais problema lá no útero, o homem é na próstata. E aqui, olhem só, estão vendo? O do homem, o que é diferente? A próstata, certo? E também, né, o tamanho da uretra, porque mais é igual... Na verdade, a mulher não tem próstata. Não, a mulher não tem próstata, só o homem. Eu acabei de falar justamente isso. Isso mesmo. Então, olhem só. Aqui nós temos o rim, uretra, né, bexiga... E uretra. E acabou. Então, assim, meus amores, lá no livro de vocês, vocês têm lá, né? A prof já fez toda a explicação aqui. Aí vocês vão ler com bastante atenção e vão dar as respostas ali, tá bom? Na ciência... Quando nós sentimos vontade de fazer xixi, que é aquela vontade que a nossa bexiga está cheia, certo? A gente vai tomando água, vai tomando suco, vai tomando ali líquido, e aí o rim está ali trabalhando o tempo inteiro. É frio, né? Sim. Aí você manda bastante líquido para a bexiga enche, e você sente vontade de fazer xixi. Isso tem um nome técnico na ciência, chama mixação, tá? Mixação. Isso, mixação. Professora, Oi. quando a bexiga enche, a gente sente vontade de fazer xixi, certo? Certo. Mas e se a gente não for fazer xixi? Então, meu amor, se a gente não for fazer xixi, sabe o que acontece, Matheus? O nosso organismo, ele... Nossa, bexiga estoura. Vai chegar uma hora que você vai ter que fazer xixi porque você não vai aguentar. Ou você vai fazer xixi prof, é óbvio. né? Mas Ou você vai ou você não vai. Gente, deixa eu responder a pergunta do coleguinha. Mas se você ficar muito tempo ali com o xixi dentro da bexiga,
Sabe aquelas excretas que a prof falou ali, aqueles resíduos, Matheus? Sim. Eles começam a grudar ali na parede da bexiga e isso começa a fazer mal para o teu organismo. Mas você sente incômodozinho, né? Depois de um tempo. Isso mesmo. Caiu uma pétala. E aí pode ter uma infecção urinária, né? Eu tenho Já ouvi alunos falar. aqui do nosso grupo que estão na aula hoje que este ano já tiveram infecção urinária, sabe? Porque me contam, lá nas primeiras semanas de aula, eu tenho coleguinha de vocês aí que teve infecção urinária. E meninos também. Então, quando nós sentimos vontade de fazer xixi, nós temos que fazer xixi. Então, por isso que a prof fala em sala de aula, tem que pedir, mas também tem que tomar. Então, o xixi ele é importante ser eliminado cada vez que a gente sente vontade. Tá bom, Matheus Beltrão? Tá, prof. Mais alguma pergunta? Nenhuma? Então, meus amores, agora o que vocês têm que fazer? Só completar as atividades ali do livro, tá? E a aula de vocês está pronta. Beleza, meus amores? Ô, prof. Só até a página 130, prof? Você já foi lá no Eclésia, amor? Ainda não. Então, tá tudo certinho lá, tá? Prof, eu não fui na peça, então eu não posso dizer nada. Eu não posso discordar de nada. Então, Eu assim, também. eu vou fazer um combinado com vocês. Qual que é o nosso horário de aula? 11h30, né? Das 7h15 às... 11h30. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão prometer para a prof que vão lá fazer antes e depois, na aula Zoom, vão tirar as dúvidas, vão completar com a prof. Corrigir. Pode ser, galera? Prof, é basicamente isso que eu tento fazer, prof. Isso mesmo, parabéns. Você e todo mundo aí. Tá bom, meus amores? Então, por hoje é só, né? Nós estamos encerrando nossa aula Zoom. Amanhã a gente se vê por aqui, na mesma hora, no mesmo horário, tá bom? Ô, prof. No mesmo dia. Oi, pode falar. E no Eclésia que eu vi, e eu não Bye, bye. Tchau, até a próxima, pessoal. Gente, eu não pedi para escrever na tela. Eu pedi para escrever na tela? No Eclésia eu não achei nenhuma página, prof. Sério? Eita, tá horrível essa tela, hein? Até a próxima, eu acho. Até. Tchau. Manuel. A gente não vai fazer oração? A gente não vai fazer oração? Pessoal, desliga o microfone, por gentileza. Prof, a gente não vai fazer oração? E você deixar a nossa Verdade. sozinha, Matheus. Emanuel, desculpa aí, meu amor, não consegui te responder. Olha aqui pra mim. A prof vai dar uma olhadinha lá, mas tá tudo bem. Tá bom, meu anjo? Tá. Mas aqui eu não achei. Eu vou ver de novo depois lá para ter Tá certeza. bom. Tá, mas a prof colocou lá, tá bom? Vamos orar então? Vamos lá. 1, 2, 3. Oração. Oração. Querido bom Pai, muito obrigada, Senhor, por estes momentos, por essas aulas. Quero pedir que o Senhor nos abençoe para que possamos pôr tudo isso em prática, cuidar do nosso corpo, que o Senhor fez com tanto amor, e que possamos também ser bons cidadãos, para que possamos ser mais semelhantes a Ti. Continua com cada aluno, com cada família representada, nos abençoando e nos guardando em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores? Beijo. Amém. Se cuida. Tchau. Tchau.